Se você está perdido aí na hora de instalar as placas de sinalização de emergência na sua empresa, você chegou no canal certo, porque eu vou te explicar como fazer isso. Olá, eu sou a engenheira Sabrine Golignac e hoje nós vamos falar sobre sinalização de emergência. Faça um exercício comigo. Imagina que você está em uma edificação pela primeira vez, um lugar que você nunca foi na tua vida, e soa o alarme de incêndio para evacuação. Você começa a olhar em volta e não encontra orientação nenhuma, você não sabe qual é a porta mais próxima, qual é a saída segura. Imagina o desespero. É para que isso não ocorra que existe a sinalização de emergência. Então, como que você deve planejar essa sinalização? Você deve se colocar no lugar dessa pessoa. Você deve se colocar no lugar do usuário da edificação. Imaginar que essa pessoa está no ponto mais distante possível da saída de emergência e ir fazendo essa orientação para que essa pessoa encontre facilmente a saída de emergência segura. Mas você deve estar se perguntando quantas placas são necessárias. Cada vez que há uma mudança de direção no corredor, você precisa sinalizar. Também você precisa sinalizar quando a pessoa precisa passar por portas. Além disso, nós temos que ir ao longo da rota de fuga, colocando placas, para que a pessoa enxergue sempre a próxima placa, a placa que vem à frente. Para isso, a norma 20 do Corpo de Bombeiros nos traz uma tabela com a relação distância versus o tamanho que a placa tem que ter para que a pessoa possa enxergá-la. Eu trouxe essa tabelinha aqui para vocês, então vamos fazer um exercício simples. Imagine que nós temos uma placa retangular de orientação e salvamento e você quer que a pessoa enxergue essa placa a 12 metros de distância. Nesse caso, a tua placa vai ter que ter 190 milímetros de altura e a largura é o dobro da altura. Então, 190 por 380 milímetros. Na prática, não existe essa placa exatamente desse tamanho para comprar. Você vai encontrar placas do tamanho 20 centímetros por 40, mas é o mais próximo possível do que traz essa tabela. Essa tabela já é um norte para que a gente possa determinar os tamanhos adequados dessas placas de sinalização. Vamos ver mais um exemplo aqui. Imagine que você quer que a 6 metros de distância uma pessoa enxergue uma placa de extintor, que é uma placa quadrada. Então, essa placa deverá ter pelo menos um tamanho de 134 por 134, já que ela é uma placa quadrada. No mercado, nós não vamos ter uma placa de 134 milímetros de lado, mas vamos ter uma placa de 15 centímetros de lado. Então, nesse caso, essa é a placa mais próxima, é essa placa que você vai comprar e instalar para que uma pessoa enxergue essa sinalização a 6 metros de distância. Viu como é fácil? Uma dica que eu dou para você é que nós temos placas no mercado que são feitas em larga escala e que elas têm um custo-benefício melhor. Utilize placas do tamanho 12 por 24 centímetros, no caso das placas retangulares. Nas placas de equipamentos, que são quadradas, um tamanho que você encontra facilmente é o tamanho 20 por 20. Então, já pensa nesses tamanhos de placas aí na hora de colocar no seu projeto ou de instalar na sua edificação. E aí você adequa as distâncias de visibilidade ao tamanho da placa que existe para comprar no mercado e que tem um valor acessível. Antes de eu mostrar para você os tipos de placas, peço que você deixe um like aqui nesse vídeo e que você se inscreva no nosso canal, porque isso nos ajuda muito a continuar criando bons conteúdos para você. Eu vou te mostrar aqui alguns modelos de placas de rota de fuga, para que você tenha ideia do que você pode utilizar na sua edificação. Nós temos as placas, então, as placas S1 e S2, que são para a direita e para a esquerda. Nós temos aqui a placa bastante utilizada, a placa S12, que vai acima das portas de saída da edificação.
Nós vamos ter também as placas de escada. Você vai encontrar esse modelo tanto descendo para a direita ou para a esquerda. Lembrando que nós sinalizamos de cima para baixo, então você deve orientar a fuga de cima até o pavimento de descarga da sua edificação. Se você tiver um subsolo, aí você vai utilizar uma placa subindo a escada, de forma que quem está no inferior da edificação suba até o pavimento de descarga. Vamos ter também placas de rampas. Nós vamos ter aqui ainda placas de siga em frente, que é esse modelinho aqui S3. Esses códigos que eu estou falando, S1, S2, S3 e assim por diante, estão na tabela da NPT 20. Então, se você tem um projeto aí que tem os códigos dessas placas, ele aparece dentro de um círculo com o código e logo abaixo o tamanho da placa já determinado. Então, se o teu projeto já está feito, você deve seguir o que está previsto no seu projeto. Em caso de dúvidas, você pode entrar na norma 20 e consultar pelo código qual é o modelo da placa. Mas normalmente os projetos já trazem a legenda da placa junto com a planta da edificação. Nós vamos ter também outros modelos de placas de sinalização. Não é só a sinalização de orientação e salvamento que existe e que é necessária numa edificação. Então vamos ver os demais tipos. Aqui nós temos uma sinalização de um abrigo de mangueiras de incêndio. Essas placas de equipamentos nós instalamos acima do equipamento, tá? Então, se você tem um equipamento lá na parede, você pode instalar a 1,80 m essa placa de altura em relação à base da placa e ao piso acabado. Vou deixar aqui no card para você um vídeo onde nós explicamos certinho essa questão da instalação das placas. Aqui nós temos uma placa de sinalização de extintores. Uma curiosidade é que quando o extintor está instalado em um pilar, você deve sinalizar todas as faces do pilar, para que ele possa ser encontrado de qualquer direção. Também trouxe aqui para vocês placa de acionador de bomba de incêndio. E temos ainda as placas de sinalização de risco, de alerta, de proibição. Então, nós temos aqui uma placa de risco de choque. Temos aqui uma placa que normalmente a gente vai colocar próximo de materiais inflamáveis. Tenho também aqui uma placa de proibição. Essa plaquinha de proibição, ela é referente a ações que poderiam causar uma situação de emergência. Então, imagine que você está do lado de uma central de gás. Você fumaria ao lado dessa central de gás? Mas e se você não percebeu que ali tem um produto que tem um material inflamável, que tem um produto perigoso? Então, isso precisa estar informado na placa para que ninguém venha produzir uma chama nesse local e que não venha causar um incêndio. Temos ainda outros tipos de sinalização. Então, para a porta corta-fogo, né, que você precisa avisar que as pessoas mantenham ela fechada. Temos também sinalização do número do andar da edificação, utilizado quando você tem escada enclausurada. Temos aqui também uma sinalização aperta e empurre, que é uma sinalização para barras antipânico. E temos aqui uma sinalização que é complementar. Essa flechinha aqui ela é instalada próximo ao piso. Quando que isso aqui é colocado? Muitas vezes nos casos de adaptações. Então você tem uma escada lá que não atende à largura mínima que exige a norma do bombeiro. Então você vai ter uma exigência de reforçar a sinalização nessa escada, colocando, além das placas convencionais, também essas aqui próximas ao piso. Isso também acontece em corredores muito estreitos. É importante perceber que as placas, elas têm uns desenhos que são padrão. Esse fundo vermelho nos equipamentos é obrigatório, assim como o fundo verde nas placas de rota de fuga. E elas têm um efeito fotoluminescente. Então, elas carregam na luz e no escuro essas placas vão brilhar. Questão de espessura das placas, é comum que o pessoal tenha essa dúvida, né? Qual é a espessura mínima da placa? A norma pede para que a placa ela não entorte, ela não absorva as imperfeições da parede. Então, imagine que você tem uma parede com um acabamento texturizado. Essa placa não pode ser tão fina a ponto de que quando você instalar ela na parede, ela fique toda torta conforme a parede. Então, ela precisa ser um pouquinho mais durinha para que ela não deforme com o acabamento da sua parede.
E aí, gostou do nosso vídeo? Esse vídeo te ajudou? Então continua acompanhando o nosso canal para obter mais e mais conteúdo. Te espero no próximo vídeo.